Saudemos o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Amém. Podemos nos sentar. Não chores por mim, Argentina. Foi uma frase famosa, proferida por Eva Perón, num discurso para as multidões correligionárias que clamavam por sua candidatura a vice-presidente, sendo seu marido, Juan Perón, o candidato à reeleição. Todo o foco da atenção do povo argentino estava naquela mulher. Uma mulher que foi nascida como filha ilegítima de um grande fazendeiro com sua amante, que ele mantinha em outra cidade. Foi criada na miséria e aí foi tentar a vida na capital aos 15 anos e acabou se tornando uma atriz de sucesso. Casou-se com um estancieiro famoso e depois veio a se tornar presidente. O presidente com 3 períodos distintos. Não chores por mim, Argentina. Isso virou até tema de música, filmes musicais e tudo mais. O passado duvidoso de Evita lhe rendia críticas, porque além de ela ter sido filha bastarda, ela não se casou oficialmente com o presidente, ela morava junto com ele. E depois de um certo tempo, quem conhece a história sabe que Perón era um viúvo, já de certa idade, ex-militar, e não queria mais compromisso. Eles moravam juntos, era uma atriz de sucesso, atriz de radionovelas, para quem ainda se lembra das radionovelas. Radionovelas argentinas, até imagino como é que deveria ser uma coisa dessas. Então ela tinha todo o passado negro possível. O nome dela de solteira era um nome que não constava no registro dela, porque ela adotou o nome do pai, mas era extraoficialmente. E ela viveu um bom tempo antes de se casar oficialmente com aquele nome. Mas aí aquela moça do povo, que defendia os tais descamisados, na época todos nós aqui no Brasil, mas na Argentina também, passavam por uma grande crise. Era a época dos anos 30 e 40, houve depressão, guerra mundial e havia muito desemprego. E quando ela foi primeira-dama, ela criou uma série de obras sociais, as obras de Fundação Evita Perón, e de redistribuição de riqueza. Então isso cativou muito aquele povo. A Evita tinha deixado de ser a mulher pobre que virou primeira-dama. Mais que isso, ela se tornou um mito. Alguns historiadores vão falar que Evita Perón foi, pelo menos no passado recente, a mulher que conseguiu captar a maior atenção e maior carisma da população de um povo. Ou seja, muitos dizem que ela foi, de uns 100 e poucos anos para cá, o maior exemplo de liderança mundial entre as mulheres, justamente por essa ascensão meteórica. Eu não estava lá nesse discurso, mas eu vi fotos. Era uma coisa absurda. Multidões e multidões, a foto do marido dela, a foto dela do lado, pedindo que os dois fizessem uma chapa para presidente. Mas como toda personalidade que vira um mito, a vida dela foi também permeada de tragédias. A renúncia à vice-candidatura foi por pressões internas do partido, quando ela diz que o povo não chora em ouvir. Mas também porque ela já estava doente, com um câncer que levaria a vida dela aos 31 anos de idade. E ao longo da campanha do marido, ela já parecia muito evitada em público, ou apoiada no balaústre, ou segurada pelo marido. E parece que foi, inclusive, mandado fazer um colete especial para ela, porque ela não tinha mais força de ficar em pé. Então aquele colete sustentava o corpo dela. Isso foi tudo um drama pessoal, e quem é latino, quem é de cultura latina, sabe muito bem que é muito afim a nós, isso de você viver a morte até o fim aos olhos das câmeras, que é uma coisa que outras culturas não fazem. Deixam seus doentes
aos olhos do público. E quando ela morreu aos 51 anos, ela, mesmo sendo apenas uma primeira-dama, já do marido reeleito, ela teve um funeral de chefe de Estado. O seu corpo, eu poderia contar várias outras histórias sobre Evita, mas o corpo dela foi embalsamado. Perón planejou construir um monumento no estilo do Memorial de Lenin, na União Soviética, em que as pessoas poderiam chegar ao corpo preservado da Evita Perón e vê-la em toda a sua beleza e juventude e tocar ali no caixão. Esse corpo, depois que o Perón foi deposto por um golpe, desapareceu por 20 anos e ninguém sabia onde estava. Eram-se letras de que a Evita tinha retornado à vida. No final, o Perón e a terceira mulher dele, Isabel Perón, que também foi presidente da Argentina depois, foi vice dele, depois foi presidente da Argentina, pegaram o corpo de volta e colocaram na sala de estar deles. Aí vocês vão me perguntar, por que eu estou falando sobre peronismo no sermão que é para estar falando sobre cristianismo? Eu resolvi falar da Evita justamente porque ela personifica esse sonho que está no imaginário coletivo, esse sonho do pobre que sobe na vida e assume o poder. A Evita, ela viveu literalmente um conto de fadas dos nossos dias. Certamente outras mulheres chegaram ao poder de uma forma muito mais convincente, muito mais competente. Mas a Eva Perón, ela viveu para os nossos dias, no tempo que nós não temos mais tantos reis e imperadores, ela viveu um sonho que a Disney botou no filme, Diário de uma Princesa. Muito rapidamente, ela alcançou um poder e ela cativava o público de tal forma que o Congresso argentino, antes da morte dela, votou para que ela ganhasse o título de líder espiritual da nação argentina. Ou seja, ela veio das massas e tornou-se um mito, líder de uma nação. Houve um sociólogo chamado Max Weber que se debruçou no entendimento do que ele chamou de tipos ideais de dominação ou de liderança política. Ele escreveu um texto famoso que se chamava assim, Política como Vocação. Então, para Weber, existia a autoridade carismática, ou seja, era aquela pessoa que era vista com uma devoção muito grande, um heroísmo muito grande, um caráter muito grande. E aí as pessoas depositavam sua confiança naquela autoridade. Havia a autoridade tradicional, que era aquela que vinha sobre costumes e tradições. Isso para Weber, na teoria de Weber. E havia a autoridade nacional legal, que se baseava num sistema burocrático de cargos e funções. Enfim, embora esses tipos de autoridade sempre venham em conjunto, nunca é exatamente só um desses, a gente pode, para eu exemplificar, eu vou continuar nessa tradição de falar de mulheres no poder. Então, dá para dizer que a Evita Perón, ela foi uma líder do tipo mais carismático. Ou seja, ela cativou o público com sua beleza, sua personalidade, sua presença de espírito, sua caridade com os pobres, etc. A Elizabeth II, a rainha da Inglaterra, ela vive uma liderança mais tradicional. Ela é rainha, ela tem a sua dignidade, mas ela é rainha porque é filha de um rei. Vem da tradição, ela vem de uma linhagem de reis, de rainha. E a Dilma, a nossa presidenta, exerce uma autoridade que é mais legal, burocrática. Ou seja, ela foi eleita, conseguiu votos e tudo mais, mas antes disso ela construiu uma carreira que muitos percebem como uma carreira tecnocrática, foi ministra, entende de administração, etc. Isso é só um exemplo. Ou seja, entre nós seres humanos existem diferentes formas de chegar ao poder. O poder se chega de diferentes formas. Você chega às vezes com competência, um concurso público, depois você vai crescendo ali, ou por uma seleção qualquer. Você chega por carisma, as pessoas amam você pelo que você demonstra ser público, ou às vezes você chega por tradição, nasceu em família rica, nasceu em família nobre, não sei. Eu só sei que Pôncio Pilatos, ele não tinha o texto do Max Weber, até porque Weber viveu 1900 anos depois de Pilatos. Ele não tinha essa noção teórica de poder, mas ele claramente tinha noção de que Jesus exercia algum tipo de poder. Porque ele vai para Jesus e pergunta assim: você é o rei dos judeus? Mas é óbvio que na cabeça de Pilatos
ele pensava assim: não, esse Jesus, ele é um líder carismático, ele é tipo uma Evita Peron, ele atrai as multidões ali, ele vai no meio daquele povo, né? Atrai aquelas multidões para si, e com isso ele vai conseguir o poder. Né? Continuando essa analogia histórica com os nossos tempos, é possível pensar que Pilatos enxergava Jesus como se ele estivesse ali na Casa Rosada, em Buenos Aires, proferindo um discurso. Ele já imaginava assim: olha, esse Jesus vai tomar o poder, ele vai ocupar o palácio, e como ele é famoso no meio do povo, o povo gosta dele, olha para ele, um brilho no olhar dele, eles vão aclamá-lo como rei. Isso era assustador para o Império Romano, porque esse tipo de liderança carismática não era típico no Império Romano. O Império Romano, a dominação, voltando aí à igreja deles, prometo que não vou dar aula de sociologia aqui, porque eu não sou sociólogo, mas a dominação do Império Romano se dava num sistema legal burocrático. Eles tinham aqueles representantes que eles colocavam nas diferentes nações, né, cônsul, procônsul, embaixadores, etc., colocavam ali, e eram representantes estrangeiros. Pilatos era um deles. Ele provavelmente, né, tinha algum privilégio lá na Roma antiga ou na alguma província, e era visto como alguém competente e falando: olha, vai lá para a Judéia, porque aquele lugar ali é cheio de confusão, aquele povo vive sempre numa revolta. Então você vai ser o nosso interventor ali. Quem se lembra do tempo da ditadura se lembra dos interventores que haviam nos estados, os políticos biônicos, né, que eram apontados: olha, você vai para lá. Então Pilatos morria de medo, pensava que Jesus era mais levita, pensava que ele era só uma liderança carismática que ia tomar o poder temporal, ou seja, o poder do nosso mundo, ia ser um rei ali para aqueles judeus. Mas aí a gente se engana, porque o reino de Jesus Cristo não é deste mundo. Muito pelo contrário, a resposta de Jesus a Pilatos, que para a gente hoje em dia, nascidos, crescidos, batizados, etc., na igreja, parece muito óbvia. Mas com certeza os poderosos do tempo de Jesus não entenderam a mensagem de que o reino dele não era o reino deste mundo. Eles tinham medo de Jesus, eles tinham razão para ter medo de Jesus, mas a razão não era o que eles pensavam. Jesus não ia ganhar uma eleição ou tomar o poder, subir no palanque da Casa Rosada ou do Palácio do Planalto e aclamar a multidão. Não, ele não veio dar um golpe de Estado. O projeto de reino de Jesus ia muito além do que a humanidade, do que a teoria weberiana, do que a sociologia, todos nós pensamos como tipos de dominação. Aliás, o reino de Jesus não envolve dominação, embora envolva submissão. E é por isso que Jesus vira para aquele representante romano, como Pilatos, e fala assim: você está dizendo que eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Jesus não tem nada a ver com essa autoridade temporal dos presidentes, dos primeiros ministros, dos reis, dos imperadores e dos outros governantes. Justamente porque essa autoridade é uma autoridade efêmera, é uma autoridade limitada. A gente vê isso. Muitos líderes que chegaram ao poder de forma triunfante, logo veem sua popularidade baixar antes das adversidades do jogo político. Outros são tirados do poder por golpes, por intrigas prematuras, por brigas de poder, enfim. Existe uma canção do World Play que diz assim, de forma metafórica: um relacionamento perdido, o Eurípides da música diz assim: eu costumava dominar o mundo, eu abria, era só eu falar que os mares se abriam, os oceanos se abriam, eu tinha medo de olhar nos inimigos, eu detinha um poder incomparável, mas agora eu vivo na miséria, jogado nas ruas. Os meus castelos estavam erguidos sobre pilares de sal e pilares de areia. Isso é o poder dos seres humanos. Ele é assim, ele é construído sobre pilares de sal e sobre pilares de areia. Um dia você tem, como diz a música, eu tinha a chave das portas, agora as portas estão trancadas para mim.
Um dia eu estou no balaústre de um palácio sendo aclamado por milhares de pessoas. No outro dia, o meu funeral está sendo realizado bem perante as multidões. O poder dos seres humanos está construído assim. É um poder que é construído sobre castelos, onde as fundações são de areia. Ele se desfaz com facilidade, assim como se desfizeram os impérios, como se desfazem as coligações, como se desfazem as forças de poder. A gente está no mundo de Evita. A Evita, depois de falecer, coisa de 1, 2 anos, o marido dela foi deposto por um golpe. Esse tipo de poder não tem nada a ver com o reino proposto por Jesus Cristo. E voltando a ver, pela última vez, é interessante que quando ele escreve esse livro sobre os títulos, na verdade é um tratado, é menorzinho, sobre os tipos de autoridade, ele vai falar o seguinte: um político de verdade não deve ser uma pessoa de verdadeira ética cristã. Aquela ética baseada no sermão da montanha. Por quê? Porque a verdadeira ética cristã envolve um compromisso com o bem-estar de cada pessoa. E um político de verdade, para Weber, não pode se preocupar com cada pessoa. Ele tem que se preocupar com a população como um todo, e com o sacrifício. Olha, eu preciso passar um trem aqui, um BRT. Se as pessoas vão ser removidas, se a indenização é baixa, né? Se as pessoas moravam aqui e construíram um viaduto, agora o pagamento delas tem barulho, isso, o bem maior determina que essas pessoas vão sofrer. Então, para Weber, um político não podia nem ser verdadeiro cristão. Então, o verdadeiro cristão ia se preocupar com o bem-estar de cada um. E aí ele ia poder governar, na mentalidade dele. Então, isso é interessante, que isso nos traz à mente esse poder político que Pilatos chega e fala para Jesus: você é o rei dos judeus. Esse poder não tem nada a ver com o cristianismo. Esse de você ser um governante, né, do jeito que eles pensavam. Esse governante que fica encastelado no seu trono e age como se as pessoas sob sua autoridade fossem meros fantoches, como se as pessoas pudessem servir aquele líder, aquele governante. Esse reino que nós celebramos hoje é diferente. Ele é diferente dessa política pragmática, porque para Jesus o distanciamento do problema que se passa em cada um é inaceitável. Porque Jesus se preocupou com toda a humanidade, com todos os seres humanos, com todas as pessoas. Também não é o poder de Jesus, não é um poder carismático de abalar as multidões. Tenho medo desses movimentos quando aparecem em igrejas, às vezes. Aquelas multidões seguindo o líder. O poder de Jesus, sim, Jesus atraía as multidões. Mas muitos iam e não voltavam mais. Iam, pegavam suas bênçãos e iam embora. Quem ficava no serviço eram poucos. Então, o poder de Jesus também não é esse poder carismático que acaba de uma maneira efêmera. Uma hora você tem uma multidão, na outra hora ninguém mais se lembra de você. Não. O reino de Jesus é um reino definitivo. É uma mensagem impactante que vai transformando as estruturas deste mundo gradualmente. Continuando. Nós tivemos hoje duas leituras chamadas apocalípticas. Existe um Apocalipse de Daniel, que é uma parte do livro de Daniel, e um Apocalipse de São João, que é um livro inteiro por si só. As duas visões, elas mostram o Cristo entronizado, o Filho do Homem, cercado de toda sorte de criaturas celestiais, ali entronizado, recebendo o poder de ser o Rei do Universo, pela autoridade de Deus, instaurando esse mundo de paz que não terá fim. Essa é a visão com a qual nós acabamos o ano litúrgico. O nosso ano litúrgico acaba com essa visão. Feche os olhos por um instante. Pense no Cristo entronizado e todos os seres celestiais terrenos, a criação toda
E nós ouvimos os relatos dos santos, dos nossos precursores da fé, todos falando dessa promessa de que um dia virá esse reino, que não é como os reinos deste mundo. Esse poder desse Cristo, que é Senhor do universo, não é um poder temporal sobre pilares de areia, não é um poder efêmero que se esvai na primeira doença, é um poder transformador, que está sendo e será instaurado definitivamente, a fim de garantir a fraternidade entre todas as criaturas. Ou seja, esse reino que virá, e que eu creio pela fé que já estamos vendo migalhas dele que sejam, mas que virá, e nada mais é que Deus dando um jeito de consertar o que nós causamos para o nosso mundo. Porque esse reino, a visão desse reino é a restauração do que Deus queria, planejou que nós e que todas as suas criaturas, que esse planeta fosse. Ele é muito confuso definir esse reino de Jesus pelo que ele é, porque é muito difícil imaginar até como isso vai ser, foge ao nosso entendimento. Mas fica mais fácil a gente dizer o que esse reino de Jesus não é. Tudo que nós vemos ao nosso redor é esse não reino, é o contrário do reino de Jesus. O mundo foi criado para ser épico, para ser paraíso, na metáfora do Gênesis. O mundo foi criado para ser perfeito. E nós transformamos o mundo nessa calamidade ambiental. Nós poluímos e degradamos o nosso planeta a ponto de que várias espécies, vários seres, que são fruto da criação de Deus, em sua perfeição, simplesmente deixaram de existir. Rios, córregos, pântanos, montanhas deixaram de existir pela ação humana. Hoje são algo longe de ser o paraíso que Deus tinha planejado para nós. Nós vivemos em guerras. Nós impomos fronteiras entre os povos, que são fronteiras físicas e também são fronteiras espirituais até. Nós vivemos numa profunda desigualdade, nós vivemos em violência, em descalabro, nós temos medo de tudo. Nós temos medo da noite. A noite foi criada por Deus. Nós temos medo até do dia. Nós temos medo dos parques e dos jardins, porque são lugares desertos. Não são lugares desertos. A noite não é um lugar deserto. Tudo isso é criação de Deus. Você está num parque e você está com animais, plantas, pássaros de toda sorte, insetos, e na presença de Deus. Mas o nosso mundo é tão desigual que até o local onde existe um pouco daquele paraíso que Deus tinha previsto para nós, se transformou num local de violência. Quando Jesus anuncia que ele voltará para instaurar essa fraternidade, na verdade ele quer dizer que vai restaurar todas as coisas ao que elas deveriam ser, ao que elas nunca deveriam ter deixado de ser. Mas esse reino, a gente não pode esperar sentado por ele, de mãos cruzadas, esperando, vamos libertos por Jesus, vamos esperar que esse reino vai chegar. Esse é o erro dos primeiros cristãos. Muitos ficaram assim, esse reino vai chegar logo, Jesus vai voltar logo. E quando Jesus começou a não voltar, ou não voltar da maneira como eles pensaram que ia voltar, eles ficaram desanimados. Se vocês lerem 2 Pedro, que é só as últimas epístolas todas falam muito disso. Olha, ele voltará, talvez não agora, mas ele voltará. Tem muita coisa para ser feita antes que isso aconteça. Então esse reino ele precisa ser construído por nós. Nós não dizemos que fomos libertos, fortalecidos pela fé do Cristo ressuscitado, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então nós temos que construir esse reino também. É uma tarefa. Esse reino precisa ser anunciado a todos. Aí sim ele virá a ser restaurado. Enquanto esse reino é um segredo guardado por uma meia dúzia, esse reino não virá. Porque todos precisam ter a oportunidade de saber que existe essa possibilidade de reconciliar
reconciliação da criação de Deus inteira com Deus. Esse reino não é uma política de viver. Esse reino não é como a política de viver que é para os que não seguem a ética cristã. Não, esse reino de Jesus Cristo é dos santos. A santidade envolve essa nossa ação como pacificadores, que são pacificadores e propagadores do Evangelho, que são pacificadores e propagadores do Evangelho e anunciadores das boas novas a toda criatura. Isso é o sinal da vinda do reino do Messias. A hora em que seu povo estiver agindo neste mundo na proclamação do Evangelho, que não é só chegar para as pessoas e falar: oi, você conhece Jesus Cristo, mas tem que viver Jesus Cristo em cada momento, em cada ação, que é algo muito difícil, que nenhum de nós aqui consegue fazer, a começar de mim, mas que nós temos que tentar. Enquanto esse reino não for plenamente instaurado, ele não virá. Aliás, nós somos convencidos por Jesus a trabalhar por esse mundo desigual e quebrantado. Porque nós experimentamos esse reino. Eu tenho fé que cada um de vocês aqui, em algum momento da sua vida, já disse: poxa, teve um momento em que eu estive muito próximo de Deus. Próxima bênção tão grande que aconteceu na minha vida. Esse reino, nós já experimentamos momentos dele. É certo que logo depois vem uma adversidade, mas a gente já sabe, pelo menos em parte, essa temática acabou e vai recomeçar. Nós recomeçamos o ano cristão, o novo advento. O que é advento? Advento é acender a luz de Natal? Advento é começar a colocar um presépio? Talvez o pessoal faça até isso em casa. Mas advento na igreja é a gente refletir, é o tempo litúrgico em que nós vamos refletir sobre essa segunda vinda de Jesus, que nós anunciamos hoje no final do ano litúrgico, ele virá. E nós vamos recomeçar o ano litúrgico por 4 domingos falando: ele virá. Como que a gente se prepara para isso? Vamos conversar com os nossos amigos que se prepararam para a primeira vinda dele. Quem são esses nossos amigos? Os profetas, João Batista, Virgem Maria, e todos aqueles que viveram antes da primeira vinda. E aí, com eles, com o testemunho deles, nós nos alimentamos, porque nós também estamos esperando. Ele não vai vir como um Deus encarnado, mas ele vai vir de alguma forma. E é por isso que esse ano litúrgico que já acaba e o novo que vai começar tem essa temática. E o grande mandamento, para concluir, é que nós não podemos ficar parados, simplesmente esperando uma nova Evita Peron para aparecer no meio de nós. Não cruzem os braços à espera de um líder religioso que vai transformar tudo, vai mudar, botar um mundo melhor. A construção do reino de Deus envolve todos nós, nas tarefas cotidianas e nas tarefas extraordinárias, mas sempre semeando justiça, lançando paz no mundo, buscando reconciliação da criação e anunciando que aquele que veio trazer uma mensagem de paz, de salvação, está chegando e já vem novamente para selar essa paz em definitivo no coração de cada um, no coração de todos os povos. Uma paz que é contagiante, uma paz que não terá fim. Maranata, vem, Senhor Jesus.